Aleluia. Aleluia. Eu quero que você abra comigo em Apocalipse. O texto de Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Versículo 1 até o versículo 7. A carta à igreja em Éfeso, em que a palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Pai, abençoa-nos, portanto, Deus, nessa breve ministração, que o Senhor venha realmente falar aos nossos corações, colocando as palavras certas nos nossos lábios, Senhor, tudo o que o Senhor venha realmente desejar e ter planejado para que seja compartilhado nesta noite, nós possamos realmente atender, ó Deus, e sermos esse canal, esse instrumento em Tuas mãos, para que a voz do Senhor ecoe através das nossas vidas, e o Senhor venha ministrar sobre toda a igreja, sobre cada família, sobre cada indivíduo nesta noite, ó Deus, a graça, a paz, a transformação, a libertação, a cura, tudo isso, ó Deus, uma manifestação de poder e amor que vem de Ti, ó Pai. Alcança-nos nesta noite, completa a Tua obra, ó Deus, e inicia uma obra nova em cada um de nós, essa obra realmente que glorificará o Teu nome, ó Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Esse trecho das Sagradas Escrituras é algo assim muito interessante, essa carta à igreja de Éfeso, em que nós olhamos para antes do texto, desses versículos 4 e 5 que nós lemos, que é onde eu quero me concentrar, e lendo, a gente vê que a igreja realmente vem bem, ou vinha bem, se é que a gente pode dizer assim, uma igreja que realmente era uma igreja que produzia obras, uma igreja que perseverava no Senhor, uma igreja que trabalhava, que estava ali com a mão no arado, né? Se esforçando, se dedicando, perseverando, uma igreja que suportava homens maus, que tinha esse discernimento. Homens maus não tinham vez, não tinham brecha para fazer festa na igreja, para tirar proveito da obra do Senhor. Uma igreja que realmente enfrentava aqueles que se declaravam que eram apóstolos, mas que não eram.
eram homens mentirosos, achavam-se realmente em mentira. E essa igreja, olha que igreja, uma igreja perseverante, uma igreja producente, produtiva, uma igreja que enfrentava os espíritos malignos, que repreendia, que combatia, uma igreja que suportava todas as provas por amor ao nome de Jesus, não se deixava esmorecer, uma igreja que não tinha nada que pudesse desviar o seu foco, uma igreja que cria, que tinha confiança, que ia para cima, partia para cima. Aquilo que era impossível para uns, para essa igreja, não era impossível, porque ela ia para cima. Mas, entretanto, porém, diz a palavra do Senhor que contra ela tinha algo. E o que era esse algo? Que ela tinha abandonado o primeiro amor. E você sabe que amor era esse? Era aquele amor por Cristo e pela família dos cristãos que tinham no início da vida cristã. O amor original, um amor puro, um amor fervoroso, um amor alegre. Essa igreja tinha abandonado este amor. É uma igreja que fazia as coisas, que ia em frente, mas tinha abandonado este amor de Deus. E como é que pode isso, pastor? Uma igreja dessa forma, com essa constituição, com essa configuração, com toda essa força, toda essa pujança, intensidade no trabalho, e abandonar o primeiro amor. Sabe, eu olho para esse texto e vejo algo que a gente precisa se dar conta. Porque muitas vezes nós estamos num processo em fazer a obra de Deus, nos deixando gastar na obra de Deus, mas tem algo que aconteceu que a gente não tratou da forma como deveríamos tratar. Talvez nos humilhando, talvez nos arrependendo, confessando o nosso pecado, nos acertando com Deus, achando que aquilo não vai, de alguma forma, trazer nenhum prejuízo. E a gente continua fazendo a obra de Deus. E uma porta abre outra porta, um abismo chama outro abismo, e a gente vai fazendo a obra de Deus, e vai fazendo a obra de Deus, sem dar conta de que a nossa vida precisa, antes de mais nada, antes da obra de Deus, antes daquilo que nós venhamos a oferecer a Deus, antes daquilo que nós venhamos a apresentar a Deus, nossa vida precisa estar realmente, plenamente alinhada em obediência à palavra de Deus. Então, se há alguma coisa na tua vida, na minha vida, que eu tenho que me acertar, que eu tenho que me corrigir, que eu tenho que me arrepender, e só, digo eu, se arrepender do mau caminho e confessar o pecado, não é algo para fracos. Se arrepender, pedir perdão, confessar o pecado, é algo para fortes. É algo para aqueles que são talhados e conhecem a palavra de Deus, que sabem da sua insignificância, da sua pequenez, mas reconhecem e entendem a grandiosidade de Deus, de que nada pode ficar oculto, de que nada pode ficar escondido, mas a nossa vida tem que estar limpa, completamente limpa diante de Deus, e que ninguém possa nos acusar, e que ninguém possa debochar, e que ninguém possa levantar algo que possa colocar a nossa dignidade, a nossa integridade, a nossa credibilidade em jogo, em risco, ou num limbo, na lama. A nossa vida precisa estar realmente 100% na presença de Deus, e se ela está 100% na presença de Deus, certamente ela vai estar 100% na presença dos homens. E essa igreja de Éfeso, eu não sei se você concorda comigo, mas você olha para essa igreja, que igreja maravilhosa, tinha bem, mas tenho contra ti, porém, ressalto, Éfeso, igreja de Éfeso, ressalto que vocês
apesar dessas coisas tão lindas e maravilhosas que outras igrejas não fazem, e que vocês vinham bem, vocês abandonaram o primeiro amor. Quando a gente abandona o primeiro amor e a gente fica no automático, a gente perde a noção das coisas. E a obra de Deus não pode ser feita no automático. Amém? A obra de Deus ela tem que ser feita com amor, com zelo, com dedicação, sabendo aonde nós estamos pisando, sabendo aonde nós estamos indo. A obra de Deus ela não pode ser feita de qualquer maneira, e muito menos sem o amor. Se a gente olha para Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 13, eu não sei se você concorda comigo, mas quando eu leio esse texto de Coríntios, que você fica impressionado. Em Coríntios, capítulo 13, vamos ler. Eu vou ler aqui com você todo esse capítulo 13, que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Meus irmãos, tem gente que estão atrás desses dons, dessas manifestações de Deus, só atrás das manifestações de Deus, só atrás daquilo que vai exaltar, que vai realmente trazê-los e colocá-los no lugar de evidência, e que vão chamar a atenção. Tem pessoas correndo atrás dessas coisas, e mais a palavra continua: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, isso não é digno, isso não é louvável? Mas, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Quando a gente lê Coríntios, 1 Coríntios 13, e vê essa definição do amor supremo, por que profecias desaparecerão? Por que línguas cessarão? Por que a ciência passará? Quem é que fez a profecia? Quem é que criou a profecia? Quem é que criou as línguas? Quem é que criou a ciência? Quem? Deus. E Deus é o quê? Deus é bom. Deus é amor. Nada pode prevalecer e nada pode realmente se colocar à frente da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, da pessoa do Espírito Santo. O amor de Deus precisa estar sempre presente nos seus atitudes, nos seus pensamentos, nos seus atos, porque não adianta pregarmos, não adianta fazermos, continuarmos fazendo boas coisas, boas obras, se nós, em algum momento, deixamos o primeiro amor. E aqui no caso de Éfeso, da igreja de Éfeso, como eu falei, era aquele amor por Cristo. Deixamos um amor por Cristo. Quando a gente deixa de amar a Cristo, quando a gente deixa de fazer a sua vontade, quando a gente deixa de cumprir o quê? O seu mandamento, porque aqueles que amam a Cristo, farão os seus mandamentos, cumprirão as suas
ordens, os seus mandamentos, cumprirão a sua vontade, segundo a palavra nos ensina, nos prescreve. É a nossa receita de vida. Deixar o amor não só por Cristo, mas também pelos irmãos. Quando nós seguimos a vida e pensamos que podemos fazer as coisas de Deus com rancor, com indiferença, com preconceito, com animosidades, com repúdios, com rejeições aos irmãos. E a palavra de Deus, como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? As incoerências são gritantes e a palavra de Deus nos chama e nos mostra que a obra do Senhor não pode ser feita de qualquer maneira, de maneira nenhuma. Isso me assusta, isso me incomoda, isso realmente me incomoda. E a gente precisa ter essa sensibilidade do Espírito Santo para que, se alguma coisa não está bem, se alguma coisa te incomoda, você precisa parar, buscar a presença de Deus, e de alguma forma o Espírito Santo vai te levar a esse conserto. Se tiver que se arrepender, você vai ter que se arrepender. Eu não tenho vergonha, não tenho medo de me arrepender dos meus pecados, dos meus erros, das minhas iniquidades, das faltas que eu venho a cometer. Eu não tenho erro. Eu sou um homem falível, que sirva a Deus infalível, um Deus perfeito, e conto com a misericórdia dele, porque se Deus não for misericordioso comigo, eu já estaria fulminado, eu não estaria aqui pregando pela misericórdia do Senhor, que é um privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus. Eu não estaria aqui, e Deus certamente não permitiria que eu estivesse aqui. Sabe, na quarta-feira para quinta-feira, eu fui dormir realmente com meu coração pesado. Nós temos a live todo dia, e todo dia nós oramos de 0 horas até a 1 hora da madrugada. E logo em seguida eu faço a chamada para outra live do dia seguinte, e assim tem sido. E continuo diante de Deus orando por algumas questões ainda. Normalmente eu vou dormir, e não tem sido menos que isso, lá para as 3h30, 4 horas da madrugada. Todos os dias, né? Para acordar de manhã é um sacrifício, é muito difícil, é uma luta. Mas a gente tem ido nessa batida, mas nesse dia de quarta para quinta, o meu coração estava muito apertado. Aconteceram algumas coisas que eu fiquei muito chateado, aborrecido, e não perdendo a alegria, não perdendo o prazer, né? A gente às vezes entra na live, né, e você nem percebe, né? Pastor tem problema, passa por momentos de aperto, e a gente tem que às vezes se colocar ali de uma forma, né, em que tudo vai bem, e tudo vai bem com o Senhor, tudo vai bem, mesmo nesses momentos de guerra, mesmo nesses momentos de luta, que são desafiantes, e que nós temos que ser provados por Deus, né, e que Deus nos coloca à prova muitas vezes. Nós temos a certeza da vitória, e Deus tem sido fiel, e Deus tem sido bom, mas, como homem, eu confesso a você que, naquele dia, de quarta para quinta agora, eu não dormi bem. Eu estava muito incomodado. E, de manhã cedo, a gente ora sempre. Eu oro sempre com minha esposa, de 10 às 11 horas, a gente se levanta, quer dizer, já tomamos café, já fizemos o que tínhamos que fazer, e começa às 10 horas, a gente se coloca. Se você ligar para casa essa hora, você não vai ser atendido, porque, né, a gente vai estar em oração. A gente colocou um propósito de Deus, então de 10 a 11 horas é sagrado, a gente ora, e às vezes avança um pouco, enfim. E eu oramos ali, diante de Deus, mas eu estava incomodado, estava com algumas coisas incomodadas, eu estava sentido com algumas coisas que aconteceram. E logo pela manhã, eu recebi uma mensagem, realmente que meu coração, sabe quando o teu coração está murcho, e aquela mensagem vem, entra e traz luz, traz brilho, traz gozo. Eu falo, opa, né? É como se você tivesse, né, com a gasolina, né, lá no final, e aí vem um galão, vem 2 galões, vem uma jatada de gasolina que te bota quase lá em cima, né, que passa do metade do tanque, você já, mas ainda não é o suficiente, né, porque
A gente tem colocado coisas diante de Deus e pedido, eu particularmente tenho pedido, Senhor, dá sentido às coisas, faz as coisas terem sentido, Senhor. E, enfim, traz realmente, Deus, o que eu fiz de errado, por que eu fiz isso, e, enfim, Senhor, e me ajuda, me ajusta, me muda, me transforma, Senhor, enfim, Senhor, eu quero te servir, eu quero te servir. E, à tarde, na quinta-feira, né, tem uma senhora que vai todas as quintas-feiras lá em casa fazer limpeza, é a nossa ajudadora, uma senhora humilde, de Alagoas, Maristela. E ela fez fazendo a limpeza, e eu estava na parte de cima, na mesa, né, estava lendo a minha Bíblia, com os livros ali espalhados, é onde eu fico ali, né, lendo, né, meditando, e leio, vou marcando e tal, e separando, enfim, estudando. E eu estava ali, e essa senhora veio para cima fazer a limpeza ali da sala e tal, e começou a puxar papo comigo, começou a falar da vida dela, começou a falar da irmã dela. E aí ela disse assim, pastor, eu sinto a presença de Deus aqui na sua casa. Eu falei, opa. Eu falei, boa, que bom, Maristela, a gente tem orado por isso, para que as pessoas que vêm aqui em casa sintam a presença de Deus. Isso que você está falando realmente é confirmação de oração, isso é bom. Pastor, eu antes de vir para a sua casa, e a mulher engrenou a segunda, eu antes de vir para a sua casa, eu já havia recebido alguns convites para ir trabalhar em outras casas, mas Deus falou que não era para eu ir. E aí quando veio o convite, depois de 6 meses de oração, o Senhor falou, aí é assim que eu quero que você trabalhe, que eu tenho uma obra para ser realizada na tua vida e uma obra para ser realizada através da tua vida. E ela veio lá para casa e tal, e aí ela falando, pastor, eu sinto a presença de Deus aqui. E a mulher via limpando, e aí ela parava para limpar e olhava para mim, e aí ela, de repente, meus irmãos, a mulher começou a falar, né, para mim, de coisas que só eu sabia, coisas que eu tenho no meu coração. E a mulher começou, pastor, e Deus está falando isso. E eu chorava que nem criança. Eu chorava que nem criança, porque ninguém sabe daquilo. Eu nunca falei para aquela mulher de nada dos meus sonhos, das minhas pretensões. E ela falou muita coisa que eu não vou tomar a liberdade de guardar no meu coração, mas algo que ela dizia que eu posso externar para você, falou, pastor, Deus se agrada da sua sinceridade. Deus ama a sua sinceridade. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a mulher foi, e o tanque que estava na metade nessa hora, né, transbordou, né, sabe aquela hora que o cara esquece e extrai a gasolina, que começa a sair gasolina e suja tudo, né, e o tanque transbordou. E ela falou, e eu vou me tomar a liberdade de não compartilhar com vocês, são coisas que eu trago no meu coração, guardei, selei no meu coração, compartilhei com a minha esposa algumas coisas, mas ela falou algo que me marcou muito. Eu vejo a bondade de Deus, é isso que eu quero deixar para você e mostrar para você a bondade de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus que Ele tem para com você, para com cada um, que Deus não faz acepção, Deus não faz acepção de pessoas. Ela me contava o seguinte, que lá em Alagoas, o pai dela que cuidava de gados, e ela, as irmãs, são várias filhas, viviam na roça, cortando cana, trabalho duro, e tinha uma irmãzinha dela, as irmãs, ela aprendeu a ler há pouco tempo, a escrever há pouco tempo, e as irmãs tinham uma irmã dela que não sabia ler, e que eles iam à igreja, frequentavam a igreja, e a irmãzinha dela, toda vez que chegava na igreja, o pastor falou, irmãos, abram em Apocalipse, por exemplo, capítulo 2, versículo de 1 a 10, e aí quando o pastor falava para abrir a Bíblia para ler, a irmãzinha dela chorava porque ela não sabia ler, e ela chorava para as irmãs, chorava para os pais, e ela chorava, porque ela sentia vergonha
E um belo dia, ela foi dormir, o marido dela, pastor, cego de um olho, ela dormiu, foi dormir, e Deus visitou ela naquela madrugada, naquela noite, fatídica noite, em que o Senhor a visitou, e Deus falava com ela assim: acorda o teu marido, manda ele abrir a Bíblia no Salmo 121, o salmo que eu li hoje para vocês. Abre no Salmo 121 e você vai ler esse salmo hoje, e a partir de hoje você não mais será envergonhada, não mais deixará de ler, de participar, não se tirar mais envergonhada, mas você a partir de hoje vai ler tudo. A mulher nunca tinha lido, meus irmãos, a mulher nunca tinha lido, ela não sabia ler, e ela acordou o marido: marido, acorda. Eu esqueci o nome dela, esqueci o nome do marido também. O negócio foi tão forte. E ela acordou o marido. Ela falou: meu amor, Deus me visitou agora e falou comigo para você pegar a Bíblia, que você vai ser a testemunha, abrindo o Salmo 121, que eu vou ler esse salmo hoje. O marido prontamente foi lá, pegou a Bíblia, abriu o Salmo 21, botou na frente dela, e ela, do nada, começou a ler o Salmo 121. E daí para frente, ela não deixou mais de passar vergonha, porque não podia ler. Ela lê a Bíblia toda, leu a Bíblia toda, lê tudo. Hoje em dia ela lê tudo. E essa mulher é uma mulher simples, uma mulher da roça, uma mulher simples. A Estela contando, a irmã dela falando: pastor, minha irmã, o senhor tem que ver. Olha, ela já foi arrebatada tantas e tantas vezes. Deus leva ela no terceiro céu, sabe? Assim, e mostra coisas assim tremendas para ela. E a mulher falando, eu falei: Jesus amado, Deus realmente, Deus é amor, Deus é bom, Deus não quer que nós venhamos a ser envergonhados. Deus não quer que nada que você necessite, nada que você precise para fazer a obra de Deus, como ela deve ser feita, para buscar a pessoa de Deus, em primeiro lugar, não mudar os valores, não mudar as ordens. Há coisas que muitas vezes nós não atentamos, que fazem mal. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que nós devemos nos abster do mal, não buscar coisas que possam parecer mal, coisas que possam ser colocadas e até pedras de tropeço para outros, porque tem semelhança do mal, coisas desse tipo que a gente muitas vezes acha que não tem problema nenhum, e que tem todo problema, meu irmão. Faz toda a diferença, porque você pode achar que você está bem na fita, está fazendo a obra de Deus, está bombando, está expulsando demônio, está dando profecia, está produzindo CD, está produzindo livros, e está pregando, e está indo nas igrejas, e fazendo. Aí a gente ouve aquela palavra lá em Mateus, que Deus fala assim: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Mas Senhor, que isso? Como é que é isso? Eu expulsei demônio no teu nome, eu curei leprosos, eu curei enfermo, eu profetizei, eu fiz isso, fiz aquilo. Senhor, que é isso? Apartai-vos de mim, não vos conheço, nunca vos conheci. Que é isso? Será que a gente não precisa realmente atentar para como está sendo a nossa caminhada? Será que nós não precisamos realmente parar e pedir a Deus, se é que nos falta coragem? Nós pedimos a Deus ousadia, nós pedimos a Deus intrepidez para tantas coisas, mas será que nos falta coragem para chegar ao Senhor? Senhor, rasga-me, abre, Senhor, meu coração, abre, me desnuda, Senhor, porque eu não consigo enxergar. E muitas vezes a gente não consegue enxergar o mal que a gente faz, que não só a gente necessita não de pedir perdão, mas a gente necessita de liberar perdão. Liberar perdão. E às vezes a ferida é tão grande que a gente não consegue liberar perdão. Às vezes o orgulho é tão grande que a gente não consegue pedir perdão. E a gente vai levando a vida, né? E a gente vê, né, as pessoas se desviando
E não só, quando você se desvia, né? Se você é líder, se você é o cabeça de uma família, se você é o líder de uma família, se você está à frente, né? Seja como homem, como mulher, né? Você vê que isso reflete, né? Isso reflete, é natural, isso reflete. Eu não vou dizer para você que todos os reflexos ruins numa família podem ser enquadrados dessa forma, não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é, e chamo a atenção para todos nós, que nós devemos realmente fazer uma autocrítica, uma autoavaliação e sermos corajosos diante de Deus e pedir ao Senhor: Senhor, revela-te a mim, ó Pai, e vê se em mim há algum mau caminho, vê se em mim, ó Pai, há algum mau pensamento, se há em mim alguma coisa, Senhor, que tem mascarado a Tua obra na minha vida, Senhor, porque eu não quero chegar lá na frente e não entrar na terra prometida. Eu não quero ver a terra prometida como aqueles espias que viram, né? E Caleb e Josué, e ali voltaram, e debaixo de medo, de temor, só viram coisas ruins, não viram nada bom. Por quê? Porque o olhar deles era um olhar nas circunstâncias. E o nosso olhar não tem que ser nas circunstâncias, o nosso olhar tem que ser em Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos olhar e estar com os olhos fitos em quem? No autor e consumador da nossa fé. Se a nossa fé é pequena, o nosso olhar, quanto mais fixo nele, quanto mais próximo dele, quanto mais nos achegamos a ele, mais o Senhor vai se mostrar, vai se revelar, vai aumentar a nossa capacidade de crer no impossível. Para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Nós vamos orar agora há pouco, por curas, por milagres, por curas extraordinárias. Nós vamos orar agora por curas interiores. Nós vamos orar agora por libertação. Nós vamos orar agora por salvação. Nós vamos orar agora por prosperidade financeira. Nós vamos orar por prosperidade do Espírito Santo, por derramamento do Espírito Santo. Nós vamos orar por diversas coisas. Mas se eu me aproximo de Deus, que me torna galardoador, se eu não creio que o Senhor pode realmente me galardoar, que o Senhor pode me recompensar, que o Senhor pode realmente fazer com que essa aproximação pela fé, ainda que seja pequena, eu não veja a glória de Deus, o poder de Deus se manifestando, de que adianta me aproximar? Deus é mentiroso, por acaso? Deus é enganador? Deus não é mentiroso. Deus não se equivoca. Deus não engana. E ai daquele que tenta ou que pode fazer do Senhor tolo, que pode ou que venha zombar do Senhor. Não, Deus é um Deus que é fiel. E quando o Senhor fala para aquela igreja, para que ela se arrependa, por quê? Porque senão, venham a ti, quando a palavra de Deus vem aqui e fala, venham a ti e moverei do teu lugar, é julgamento, é juízo. É juízo de Deus, não é brincadeira. E você olha para o perfil da igreja, olha para o comportamento da igreja, a conduta da igreja, mas ela tinha esse calo, né? Essa pedra no sapato, que era justamente tudo que precisava para que ela saísse e desagradasse ao Senhor, ao ponto que ela não se arrependesse, não se corrigisse, Deus ia tirá-la do seu lugar, Deus ia mover. E sabe quando Deus move, tira você do seu lugar? É sinal de que tudo aquilo que era projeto para a tua vida, tudo aquilo que Deus desejava fazer para a tua vida, significa que você não vai fazer mais, porque Deus está colocando o outro no teu lugar. Eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para a vida dos teus filhos, meus filhos, eu não quero isso para a tua vida, eu não quero isso para a igreja. A igreja tem propósito, Deus tem que se revelar através da igreja. Nós temos que cuidar e zelar por essa obra que nós fazemos, nós temos que ter responsabilidade, nós temos que ser sinceros diante de Deus. Está bem, está mal. E a gente se acerta, e às vezes até no final a gente tem que trazer um chocolate para ficar tudo bem, mas a gente precisa realmente estar bem. E bem com Deus e bem com todos. E essa doçura, essa suavidade, esse amor de Deus,
ele tem que existir em você, ele tem que existir em mim. Ainda que eu possa estar certo, não importa. Não importa de quem é o erro. No sentido de que importa que nós nos acertemos, porque aquele que comete o erro, muitas vezes, se não entende que errou, né? Se você é mais maduro, se você é mais preparado, e a fé era dada conforme a direção de Deus. Uns têm mais fé, outros têm mais fé. Por quê? Porque é dom de Deus, Deus compartilha com cada um se a gente pode colocar assim, um montante de fé. Qual o montante de fé que você tem? Qual o tamanho da tua fé? Eu não sei qual o tamanho da minha fé, não sei qual o tamanho da tua fé, mas há pessoas que estão mais próximos. Por quê? Porque buscam mais. Porque buscam mais a presença de Deus. Antes de você fazer a obra de Deus, antes de você fazer qualquer coisa na casa de Deus, é necessário que você busque aquele que é o autor, que é o dono da obra. Você se agrade dele. Sabe o que acontece? Ontem nós estávamos numa live falando sobre isso. A Cláudia sobre família. E eu estava falando justamente, né, porque as pessoas se dedicam tanto à obra de Deus, esquecem a família. E a família é algo fundamental, é algo que Deus se agrada. E a palavra de Deus, para aquele que não cuida da família, é algo, nossa, acho que é pior que o incrédulo. É pior que o ímpio. Meu Deus do céu. Tá maluco? Então a gente precisa botar as coisas em ordem. Primeiramente, a gente precisa botar a nossa vida em ordem e ver como nós temos feito a obra de Deus. E não temer essa visitação de Deus, que Deus possa nos visitar, e não lançar uma palavra de juízo em que Ele venha, né, nos mover se nós não nos arrependermos, mas que Ele possa nos encontrar realmente alinhados em obediências, humildes, simples, reconhecendo que a sua vontade na tua vida, na minha vida, ela vai cumprir, ela vai se cumprir. A gente às vezes recebe palavras que a gente fica assim, essa mulher está falando, mas, poxa, não sou eu, não, isso não é para mim, isso é para outro. Você consegue muitas vezes, não sei se aconteceu com você, alguma coisa desse sentido, já aconteceu comigo, na primeira vez, e essa mulher ontem trouxe palavras para mim, eu falei, a senhora só está falando para uma pessoa errada, não sou eu essa pessoa, não deve ser eu essa pessoa, certamente não sou eu, mas é Deus que escolhe, é Deus que chama, é Deus que capacita, é Deus que olha o coração, é Deus que vê a mente, que vê os teus sentimentos, é Deus que te contempla por dentro. Então ninguém pode te contemplar. As pessoas têm uma visão e fazem o juízo olhando por fora, mas não tem convivência, não tem intimidade, não sabe quem você é, e te julgam, estabelecem, rotulam, e te aceitam ou te rejeitam, te exaltam ou te expurgam, te humilham, te honram ou não te dão a mínima importância. Mas Deus não olha assim, Deus não vê assim. Eu tenho certeza que Deus está vendo a tua aflição, já enxergou a tua aflição. Você que entrou hoje para participar dessa live de oração, você que está conosco aqui hoje, nos brindando com a sua presença, de nos ouvir, de participar, de ter e lançar a sua expectativa, porque isso é inteligente, isso é sábio. A palavra de Deus diz, provai e vede que o Senhor é bom. Então, o mínimo que nós podemos fazer é realmente provar se o que eu estou dizendo e o que a Bíblia diz, não sou eu, mas o que a palavra de Deus diz, se Deus é bom, se Deus é esse Deus maravilhoso mesmo, que pode todas as coisas, que reverte o quadro. Mas sabe de uma coisa, antes de reverter qualquer quadro na tua vida, antes de Deus trazer um ajuste, uma virada de jogo, de mesa na tua vida, talvez você esteja clamando, gritando, desesperadamente, né, chorando, perdendo noite, né? Não perca mais noite. Se você tiver acordado de noite, participa no Raiar de um Novo Dia. Às 0 horas a gente vai estar lá orando. Nós temos todo dia da semana, a partir de 0 hora até 1 hora da manhã, você vai ter alguém que vai estar chorando contigo, que vai estar clamando contigo, não só eu, mas aquelas pessoas que participam da live, buscando a presença de Deus ali, crendo realmente
que Deus opera. Eu até estava pensando, tinha falado com as pessoas, que você tiver o teu testemunho, você traga para edificar a fé. Depois eu fiquei pensando, Senhor, onde é que eu estou com a cabeça, Senhor? Parece que estou querendo fazer propaganda, marketing, não é nada disso. É o Senhor que faz. Então que a mão direita faça, que a direita e a esquerda não saiba. É Deus puro, e Deus é que vai fazer, e que está fazendo, e vai continuar fazendo, e que Deus é que vai dar multiplicação, o crescimento vem de Deus, a glória é para Deus, tudo é para Deus, Ele seja exaltado, seja louvado, e importa, como João disse, que eu diminua, que você diminua, que nós diminuamos, para que Deus realmente cresça e apareça, e seja realmente reflexo da verdade, porque nós vemos como um reflexo no espelho, nós não conseguimos contemplar, contemplamos obscuramente, como diz a palavra, mas chegará o dia que nós contemplaremos perfeitamente. Nós olhamos, sabe, é a imagem refletida de Deus através da tua vida. Essa é a perfeição, essa é a imagem perfeita, é quando as pessoas olham para nós e veem, conseguem enxergar Cristo em você, conseguem enxergar luz em você, conseguem ver em você sabor, algo que dá prazer, algo que me mantém preso a você, que me atrai, sabe? Aquela comida, aquele alimento que eu não esperava, que está sempre à mesa, e Deus nos surpreende com o alimento, com a comida, sempre cada vez mais gostosa, cada vez mais linda, cada vez mais maravilhosa. Por quê? Porque Deus é bom, e Deus fez tudo, fez o mundo antes da fundação do mundo, como diz lá eu acho que é Timóteo, Efésios, não é Timóteo, Tessalonicenses, antes da fundação do mundo, Deus fez tudo para a sua glória. Nós precisamos realmente nos despertar para isso. Eu queria compartilhar essa palavra com você, até me cedir, para que nós possamos realmente, diante de Deus, fazermos essa reflexão, essa avaliação, e que o Senhor possa ajustar o nosso caminho, para que quando chegarmos lá, nós possamos ouvir: vinde bendito do meu Pai. Aleluia. Vai no gozo. Olha só que cidade linda, olha isso, tudo é para você, filho. Aleluia. Aleluia. E essa final de Apocalipse, quando a palavra diz lá: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso. Árvore da vida, isso aqui é vida eterna, que você tenha vida eterna, que você possa se alimentar dessa árvore da vida, que te dá vida eterna, para que nós cheguemos a esse paraíso de Deus, essa coisa que os nossos olhos nem imaginam, nossa mente não alcança, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus realmente possa nos tratar nesta noite. Vamos orar então, vamos orar. Vamos começar, nos rendemos ao Senhor, te pedimos realmente que Teu Espírito venha nos ajustar, ministrar aos nossos corações, as nossas vidas, as nossas almas, venha trazer os acertos, os ajustes, os alinhamentos, Senhor, venha nos consertar, não só a nós, mas a igreja, Senhor, que nós possamos realmente voltar para um período pós-pandemia, presencialmente, ó Deus, numa nova dimensão, ó Deus, numa nova dimensão, numa estatura de fé, de comportamento, de conduta, ó Pai, de graça, de alegria, de amor verdadeiro, Senhor, com sinceridade de coração, Pai, em que tudo que foi passado, tudo que realmente maculava, ó Deus, ou que era motivo de mancha na obra, era motivo de pedra, de tropeço para nós mesmos, que não nos dávamos conta, Senhor, nada disso venha existir, ó Pai, mas nós possamos realmente receber de Ti o perdão, ó Pai, a misericórdia, movidos pelo Espírito Santo, nos arrependendo, Pai, de todo o pecado. E quando Ele vier, o Espírito Santo, diz a palavra de Deus em João, quando Ele vier, Ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo venha fazer essa obra linda nas nossas vidas e possamos estar sempre bem contigo, ó Pai, e com os homens, em nome de Jesus. Amém?